essa palavra, ele me deu uma direção. Ele falou assim: João, vamos começar trabalhando os casais. E não tem maneira diferente de trabalhar com os casais, a não ser trabalhar aquilo que Deus instalou lá no início, lá em Gênesis. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus 19. A gente vai trazer, eu quero trazer hoje não só uma palavra, mas uma direção para a sua vida. Uma direção para o seu casamento. Mateus 19, capítulo 19, versículos 5 e 6. Diz assim: E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? Olha só que incrível. Nesse primeiro culto de casais, o que Deus quer trazer para nós é o propósito da unidade. Ser um no casamento carrega um grande propósito. Só que muitas vezes nós não temos a capacidade, ou muitas vezes não temos o discernimento de entender o que é ser um. Qual é o grande propósito de eu ser um com a minha esposa, ou de eu ser um com o meu esposo? E nessa noite eu quero trazer justamente esse princípio divino. Ser um é um princípio de Deus para o casamento. E não tem como a gente querer construir um casamento se eu não construo o ser um. Eu quero que vocês gravem esse nome, porque ser um, a gente vai repetir muitas vezes esse ano. A gente vai trabalhar bastante com vocês o espírito da unidade dentro do casamento. Quem aqui quer ser um com a sua esposa ou com o seu esposo? Quem aqui quer viver a plenitude da unidade dentro do casamento? Levanta a mão. Aleluia, isso aí. Então, ser um propósito divino. E por quê? Porque quando o casal entende o que é ser um, ele consegue construir um relacionamento forte. E relacionamento forte constrói famílias. Relacionamentos fortes constroem famílias. O relacionamento fraco constrói família fraca. Então a gente precisa desenvolver a unidade. Por quê? Tudo começa no casamento. Quando a gente olha para a criação de Deus, quando nós vemos ali em Gênesis, Deus construindo a terra, dando identidade, dando propósito para cada coisa, na hora de Ele construir o homem, Ele também dá uma identidade, Ele dá um propósito para o homem e para a mulher. Entenda uma coisa, foi Deus quem inventou o casamento. O casamento não foi uma invenção da cultura. Talvez a cultura construiu o quê? A cerimônia, construiu ali os ritos, né, que acontecem dentro do casamento, mas casamento é algo de Deus. Casamento é a obra-prima de Deus. Só que casamento não é para qualquer um. Para se construir um casamento, eu preciso ter duas coisas. Eu preciso ter coragem, porque o homem deve sair da casa do pai e mãe e se unir à sua esposa. Isso é o quê? Uma atitude de coragem. E eu preciso ter o que dentro do meu coração? Propósito. Se eu quero estar casado, eu preciso ter coragem e propósito. Eu preciso encontrar dentro de mim esses dois elementos que vão fazer com que o meu casamento seja um casamento forte. Porque tudo que Deus cria tem um propósito. Nada do que Deus criou não tem propósito. Tudo carrega um propósito. Vamos olhar para o sol? A gente tem o sol, a nossa estrela maior. O que acontece com o sol? Ele ilumina o nosso dia. Traz um propósito. O sol nos dá o quê? A vitamina D. Trabalha a nossa fisiologia. É um propósito. A fotossíntese das plantas acontece por causa do quê? Do sol, mas um propósito. A gente vê o propósito de Deus nas coisas grandes, como também nas coisas pequenas. Você quer ver? As abelhas. Muita gente às vezes olha para a abelha e fala assim: nossa, um animal, um inseto, tão talvez sem propósito, né? Tão pequeno, às vezes não tem tanta importância. Mas entenda uma coisa: a abelha, ela é responsável por 80% das polinizações das plantas. Olha só. Inclusive, o mundo, aí fora, fica doido quando alguém mata uma abelha, porque fala assim: nossa, se vocês matarem as abelhas,
vai acabar com a terra. Por quê? Porque as abelhas carregam um propósito. Quem deu esse propósito para eles? Deus. E agora, a obra-prima, homem e mulher. Será que eles não têm propósito? Será que essa união que você tem junto com a sua esposa, junto com o seu esposo, será que isso não tem um propósito? Isso carrega um propósito gigantesco. Só que muitas vezes, muitos casais não conseguem acessar esse propósito. Muitas vezes os casais não conseguem trazer esse propósito para a realidade na sua vida, para a sua família, e ficam perdidos. Se tudo que Deus tem um propósito, o casamento também carrega um propósito. Mas por que muitos casais não conseguem acessar esse propósito? Porque falta a unidade, o ser um. Quando o casal consegue construir esse ser um, eles acessam o propósito que Deus entregou para eles. Só que ao invés disso, o que tem acontecido com muitos casamentos, é o que está escrito lá em Marcos, capítulo 3, versículo 5, se uma família se divide, as pessoas que fazem parte delas começam a lutar entre si, essa família será destruída. Olha só, o que Deus constrói é a unidade. Mas quando essa unidade não é construída, não é fortalecida, o casal não entende esse propósito e eles começam a se dividir, o que acontece? A família também começa a ser dividida, a família começa a ser destruída. E como é que isso acontece? Quando o homem deixa a sua esposa só, quando a mulher começa a dar ouvido para aquilo que não deveria dar ouvido. Então, o homem e mulher precisam entender, olha, o meu casamento carrega um propósito. Quero que você repita comigo. O meu casamento carrega um propósito. E nessa noite, você vai acessar esse propósito dentro do seu casamento. Eu creio que você vai sair daqui essa noite com uma nova mentalidade, com um novo desejo no seu coração de você construir agora dentro do seu casamento algo muito maior, algo que talvez você passou anos sem tentar entender o que estava acontecendo no seu casamento, mas hoje você vai acessar esse propósito do seu casamento. Amém? Olha só, se Deus constrói e dá identidade, dá propósito para tudo aquilo que Ele faz, o que o homem faz, o que o homem cria muitas das vezes é um problema. Quando a gente olha para o divórcio, que foi uma coisa que a gente leu lá no início, que a gente falou que Deus, que Deus ajuntou o homem e ninguém deve separar, não separe o homem. Quando a gente vê Deus dar um propósito, mas o homem, quando ele quer meter a mão e quer fazer alguma coisa, quer ajudar Deus de alguma maneira, quer atrapalhar os planos divinos, ele cria um problema. E sabe qual é esse problema? O divórcio. O divórcio. O divórcio é um grande problema que quem foi que criou? Foi Deus? Não, foi o homem. Lá em Gênesis, quando Moisés diz, olha, por causa da dureza dos seus corações, eu vos permito o divórcio. O que Deus cria tem propósito. O que o homem cria tem problema. E tem muito casal esquecendo o propósito do casamento e acessando o problema. Tem muito casal que carrega consigo o problema, o que é o divórcio, como um propósito. Às vezes eles querem usar o divórcio para resolver um problema no casamento. E essa é a maneira talvez mais equivocada que o homem pode ter para construir um casamento, para querer resolver um problema no casamento. Sabe por quê? Divórcio não é remédio. Divórcio não é solução. Divórcio é falha no propósito. Quando um casal vive um divórcio, ele está vivendo o quê? Uma falha, uma ruptura no seu propósito. E o casal que vive o divórcio é porque eles se perderam um do outro, mesmo morando debaixo do mesmo teto. Tem muito casal que vive junto, mas estão vivendo separado. Eles moram juntos, estão debaixo do mesmo teto, mas eles estão vivendo de forma separada. E olha só como isso tem chegado nas igrejas. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google, e lá fala que cerca de 33% dos casamentos evangélicos se divorciam. Ou seja, de cada 10 casamentos do meio evangélico, 3 estão vivendo separação. O que é isso? A falha do propósito. E esses 33% é um número muito alto, sabe por quê? Porque a média dos divórcios lá fora, de quem não é do público evangélico, é de 40% a 50%.
Olha como está próximo. Ou seja, tem algo chegando dentro dos casamentos, dentro das igrejas, e muitos não estão sabendo como fazer para resolver isso. Só que hoje, se esse divórcio está batendo na sua porta, se você talvez pensou em divórcio em algum momento na história do seu casamento, eu quero repreender esse sentimento e colocar hoje no seu coração que você vai viver o propósito de Deus para a sua aliança. Quem crê nisso? Você vai viver. O divórcio não vai ser uma solução, não vai ser um remédio. O que vai ser o remédio vai ser você entender esse propósito do casamento. E isso é tão impactante, e meu coração ele arde quando a gente fala sobre essa questão de ser um dentro do casamento, que o próprio Jesus usa a mesma expressão para trazer para a aplicação do Evangelho. Olha só que poderoso. A oração de Jesus, em João 17, 20 e 21. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha só o que Jesus fez. Jesus, centenas, milhares de anos depois, ele pega o mesmo princípio da criação, o mesmo princípio do casamento e aplica para os seus discípulos. Ou seja, os discípulos só conseguiram crescer, o Evangelho só conseguiu explodir quando eles entenderam que eles precisavam ser um. E enquanto eles não eram um, existia divisão. E uma casa dividida não se sustenta de pé. Olha que poderoso. Então, quando a gente olha para o jardim, quando a gente olha para a criação divina, o que Deus fala para o homem e para a mulher, que vocês vão cuidar desse jardim. Só que vocês vão cuidar desse jardim em unidade. Vocês vão ser um. E quando Deus falou assim, vocês vão ser um, não é só vocês vão ser, Deus ainda trouxe algo a mais, Deus abençoou. Gênesis 1, 28, e Deus abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai. Entenda uma coisa, tudo aquilo que Deus cria com um propósito, é um propósito para crescer e não para diminuir. Porque a mente de Deus, Ele não pensa na divisão. Nunca passou na mente de Deus que os casais teriam um divórcio como uma solução para resolver os problemas do casamento. Nunca passou na mente de Deus que o divórcio era uma solução. Por quê? Porque o que Deus pensa não é sobre dividir, é sobre unir. O que Deus cria é para unir. O que Deus cria não é para diminuir, é para multiplicar. Ou seja, tem muita gente que precisa fazer mais filho aqui na terra. Amém? Olha só. Ninguém? Eu vou repetir de novo. Tem gente que precisa fazer mais filho aqui na terra. Amém? Ó. Tem umas mulheres que estão só dando uns beliscão aí. Ouviu? Aquilo que o casal concorda na terra é ligado no céu. Aí, já tem gente dando amém. Oh, Deus. E eu queria falar um pouquinho sobre o meu testemunho também, sobre essa questão de ser um. Porque o que acontece? Durante muito tempo no meu casamento, eu e minha esposa, a gente passou muitos anos com dificuldade. Sabe, a gente engravidou cedo, né? A Bia engravidou cedo, a gente com 6 meses de namoro, ela já engravidou, a gente já foi se juntando, já foi morando junto, aquela bagunça toda, aqui sem planejamento, sem nada. E aí depois a nossa filha nasce, e é tudo perturbado, eu não tinha a mentalidade, eu não era convertido, a gente vai e se separa. A gente passa cerca de 1 ano separados um do outro, quase 1 ano separados. E aí, depois de um momento num culto, né, na época até na igreja católica eu falei assim, Senhor, estava sofrendo muito, não estava legal, eu falei, Senhor, eu fiz uma oração que foi simples, mas uma oração poderosa. Eu acho que o que Deus gosta não é daquela oração fervorosa, muitas das vezes, não, o que Deus gosta é daquela oração que procede do coração. E eu fiz a oração assim, Senhor, eu quero a minha família de volta. Acabou. Eu só falei isso, Senhor, eu quero a minha família de volta.
Dias depois, a gente já começou a se reconectar, começou a conversar, começou a ficar mais tempo junto. Não, vamos sair com a nossa filha? Vamos dois juntos? Vamos. E a coisa acontecendo e eu sem entender. Eu esqueci da minha oração que eu tinha feito dias atrás. E a gente foi, restaurou o casamento, voltamos juntos, beleza, me converti, uau, agora estamos na igreja, beleza, bacana, tá só o ouro. Não. Parece que quando a gente voltou, parece que depois que eu me converti, parece que os problemas fizeram assim, ó, cresceu. Parece que o divórcio já estava de novo ali, ó, tá batendo na porta. A gente viveu cerca de 7, 8 anos mais ou menos, né, nega? 7, 8 anos em pé de guerra. Gente, quando eu falo pé de guerra mesmo. É discussão feia. E olha que a gente ainda cuidava de pessoas. A gente cuidava de pessoas ainda, e a gente cuidava e tal, a gente fazia pelos outros, mas quando chegava para a gente não tinha unidade. A gente restaurou o nosso casamento, mas não restauramos o nosso propósito de estar junto. E aí a gente passou 7, 8 anos ali discutindo, brigando e tudo mais, até que Deus começou a movimentar as coisas. Até que as coisas começaram a andar. E aí as coisas foram mudando, a gente foi se conhecendo, a gente foi entendendo, a gente foi conhecendo a palavra, entendendo o que Deus queria para o nosso casamento. Pronto, a mudança começou quando eu entendi as 3 coisas que eu vou te falar daqui a pouco. Quando eu entendi essas 3 coisas, eu falei assim, quanto de tempo a gente perdeu por não entender o que é ser um? Quantos anos, quantas feridas nós fizemos um no outro, porque nós não entendemos o que era ser um. Os projetos que a gente fazia juntos, a gente fazia junto, a gente faturava nos projetos que a gente fazia, mas a gente não tinha a bênção de Deus. A gente fazia as coisas, parecia que ia dar bom, parecia que por fora estava tudo legal, mas por dentro tinha um caos. A gente prosperava, na verdade a gente não prosperava, a gente faturava, mas a gente não recebia a bênção de Deus para crescer. A gente não recebia a bênção de Deus para acrescentar o a mais. Porque o casamento, eu sempre falo isso, o casamento, o que gera problema no casamento não é o dinheiro, não é o que acontece lá fora, não é o trabalho, não, nada disso gera um problema no casamento. O que gera problema no casamento é o que tem dentro. É o que o casal constrói dentro do lar. É como o casal constrói a unidade. Porque quando vem um problema, o problema só revela aquilo que está dentro. O problema não é o grande problema. O problema é o problema que você não resolveu dentro de você. É a unidade que muitas vezes a gente negligencia dentro do casamento. Olha só o que diz Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e Ele não acrescenta dores. O que Deus faz é para crescer, é para multiplicar, é para abençoar e não para gerar dor. Se está gerando dor, tem algo errado. Se no seu casamento tem algo gerando dor, para. Dá um pause. Desce do carro. Olha o que está à volta. Analisa o que está acontecendo no seu casamento. E muitas vezes o que está acontecendo no seu casamento são 2 coisas. É o casal andar só. Ou seja, o casal, o que era para ser um, eles só compartilham o mesmo lugar, mas não compartilham o propósito de estar junto um com o outro. E eles acham que eles precisam ser independentes. Tem casal que acha que é autossuficiente, cada um é autossuficiente. Olha, eu não preciso da minha esposa, eu não preciso do meu esposo, eu tenho que me virar sozinho. Se eu depender do meu esposo, ou se eu depender da minha esposa, eu estou lascado. Tem muito casal que tem esse pensamento. Eu não posso depender do meu esposo, eu não posso depender da minha esposa. Então eu preciso ser o quê? Autossuficiente, mas isso não combina com o casamento. O casamento ele combina com a dependência um do outro, mas os dois principalmente dependendo de Deus. Quando o casal entende isso, olha, a gente depende um do outro, mas depender um do outro não é sobre a questão negativa da fala, mas é sobre a questão de você falar assim, eu sou completo com você. Eu queria que você nesse momento fizesse isso. Olhe para o seu cônjuge e repetisse essa palavra, eu sou completo com você. Não, mas eu quero que você fale olhando nos olhos. Olha nos olhos de verdade. Fala, eu sou completo com você. O casamento é sobre isso.
É sobre você ser completo um com o outro. É sobre você depender um do outro. E a segunda coisa que acontece, que faz com que muitos casamentos não consigam viver a plenitude de ser um, é ele deixar o inimigo entrar no jardim. Isso aconteceu, essas duas coisas aconteceram com quem? O casal deixar o esposo, deixar a esposa só, a esposa ter uma conversa meio esquisita com um animal. Isso aconteceu com Adão e Eva. O erro que muitas vezes Adão e Eva cometeu há milhares e milhares de anos, muitos casais continuam cometendo em pleno 2026. O segundo erro é deixar o inimigo entrar no jardim. O inimigo entrou no jardim de Adão e Eva. Ou seja, eles deram legalidade. Eles permitiram que o inimigo entrasse, e eles permitiram ainda que eles conversassem, tivessem diálogo. Entenda uma coisa, o que o inimigo quer é entrar no seu jardim. E como a minha esposa orou aqui no Clamor pelas Famílias, a sua casa é o seu jardim. E você, como homem e mulher, vocês precisam proteger esse jardim. E muitas vezes o que deixa o jardim desprotegido é quando o casal não entende o que é ser um. Sabe por quê? Porque o inimigo ele quer duas coisas. Ele quer, primeiro, dividir o casal. Ele planta a semente do quê? Da discórdia. Ele planta a semente da mágoa. Ele planta a semente da ferida. Por quê? Quando ele divide o casal, ele consegue atacar com mais facilidade. E a segunda coisa que o inimigo faz é tirar o casal do jardim. Ele sabia que se Adão e Eva comessem aquela fruta, eles seriam expulsos do jardim. Sabe por quê? Porque ele foi expulso do jardim dele. Ele foi expulso do jardim dele. Então ele sabia o que fazer, que se tirasse o casal do jardim, eles ficavam vulneráveis. E muitas vezes o que o inimigo quer é isso, que o casal abandone o quê? A sua casa. Abandone o seu lar, abandone o seu jardim, para que a sua casa fique desprotegida. Mas o que Deus quer é que vocês protejam, que vocês guardem, que vocês lavrem, que vocês cuidem do jardim. Eu queria que você olhasse para a sua casa hoje, a partir de hoje, como um jardim. Qual que é o papel do homem nesse jardim? Quem sabe? Cuidar. O que é esse cuidar? É proteger. Como é que esse homem vai proteger esse jardim? Levantando um muro, vigiando. E o que tem acontecido com muitos homens hoje? Não tem levantado os muros para proteger o jardim. Tem deixado a sua casa vulnerável, descoberta espiritualmente. E é isso que o inimigo quer. Por quê? Quando o homem não protege, ele consegue entrar. E quando ele entra, o que ele faz? Ele tira de dentro do jardim uma pessoa muito importante, que é a mulher. E coloca essa mulher onde? Na rua. Hoje, quantas mulheres não conseguem mais ter tempo de qualidade em casa com os filhos? Hoje, quantas mulheres não conseguem mais ter um tempo, talvez, de qualidade com o marido por causa do trabalho, por causa de infinitas situações? Quantas mulheres hoje deixaram o jardim para querer cuidar do que estava lá fora? E hoje, quando vão para casa, o jardim está desprotegido. Só que Deus quer uma coisa com vocês hoje. Deus quer levantar, quer restaurar, quer resgatar esse propósito para vocês. Deus quer resgatar esse propósito da unidade, porque quando o casal agora é um, o homem ele protege o seu jardim, ele se posiciona no seu lugar de autoridade, e a mulher se posiciona no seu lugar de autoridade. E aí o seu jardim está guardado, protegido. Mas para isso acontecer, a gente precisa fazer 3 coisas. E foram as 3 coisas que eu vivi, que eu apliquei, que nós aplicamos no nosso casamento, que mudou a história da nossa vida. A primeira coisa, eu vou te falar uma coisa, não é inventar a roda. O que eu vou falar aqui, não é inventando a roda. Não é nada fora daquilo que você já conhece, mas que muitas vezes você não entende, não absorve e não pratica. O primeiro princípio que você precisa aplicar hoje no seu casamento para você ser um, é você amar a Deus sobre todas as coisas.
amar a Deus sobre todas as coisas. E disse Jesus: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu, de toda a tua, fala alma, de toda a tua e de todo o teu pensamento. Eu preciso amar a Deus para eu aprender a ser um com a minha esposa, para eu aprender a ser um com o meu esposo. Porque você vai olhar para esse cara bonito que está do seu lado. E você vai olhar para ele quando ele deixar ali a toalha em cima da cama. Ou quando ele não trocar aquela lâmpada que já faz uns 3 dias, uma semana, 6 meses. Você vai olhar para esse homem e falar assim: como é que eu vou amar um homem que, pelo amor de Deus, que não faz as coisas? Se você amar a Deus, você consegue amar esse homem. O homem vai olhar para sua esposa e falar assim: nossa, como é que eu vou amar essa mulher no tempo da TPM? Como é que eu vou amar essa mulher quando ela estiver chata? Quando ela estiver enjoada, quando ela ficar no pé do meu ouvido, todo dia ali perturbando: ó, você já fez aquilo, você já fez isso, você já fez aquilo? Ó, tem coisa para você fazer. Tu vai chegar do trabalho cansado, exausto, e ela fala assim: ó, senta não, tem coisa para você fazer. Você vai olhar para ela assim: como é que eu vou amar essa mulher? Se você conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, você consegue amar o seu cônjuge, sem problema. Sabe por quê? Porque quem ama a Deus conhece o coração dele. E sabe que sem Ele, nada se sustenta. E que é com Ele que você consegue suportar todas as coisas. Isso não é só um primeiro mandamento para a humanidade. Isso é um antídoto para o divórcio. O casal que sabe ser um e que ele entende: olha, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas para que eu consiga amar o próximo como a mim mesmo. O que eu estou fazendo? O que eu estou vivendo? Eu estou vivendo uma blindagem do meu casamento. Você começa a blindar, sabe por quê? Porque aquele probleminha, aquela coisa pequena, muitas das vezes, já não vai mais perturbar o seu casamento, já não vai mais perturbar o teu juízo. Você vai saber se posicionar de uma maneira diferente. O homem que ama a Deus, ele se torna o cabeça da esposa, não por imposição, mas por legitimidade. Entende uma coisa? Tem muito homem que fala assim: nossa, minha esposa não me respeita, a minha esposa não me ouve, a minha esposa não faz não sei o quê, a minha esposa, parece que lá em casa eu não tenho voz. E muitas das vezes, isso é um problema de quê? De posicionamento. E o homem, quando ele fala assim: eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso colocar a Deus no centro de todas as coisas, Deus te abençoa para você ser o cabeça da sua casa. Porque você vai receber unção, legitimidade, você vai receber a bênção de Deus para você ser a esposa. Sabe por quê? Porque lembra que eu falei no início? O casamento é coisa de Deus. Quem criou o casamento foi Deus. Então as regras para você construir um casamento vêm da onde? De Deus. A mulher, quando a mulher ama a Deus, isso aqui é para as mulheres e talvez muitas vão se remexer aí. Quando a mulher consegue amar a Deus sobre todas as coisas, ela consegue confiar no seu marido. E eu sei que tem muita mulher que não consegue confiar no seu marido. E eu sei por quê? Porque eu vejo isso diariamente. Tem muita mulher que não consegue descansar ao lado do seu marido. Por isso que ela se torna essa mulher chata. Aquela mulher, a gente chama de mulher pereirão. Por quê? Porque ela precisa estar ali. Toda hora falando, toda hora falando. Ela se torna uma mulher chata, por quê? Porque ela não consegue confiar nesse marido. Mas quando ela entende: olha, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, eu coloco Deus como o centro, o Deus como o alicerce do meu casamento, e eu confio primeiramente em Deus para depois confiar no homem, a mulher começa a encontrar um lugar que se chama propósito no casamento. E ela entende que ser auxiliadora, que ser submissa, não diminui quem ela é, mas potencializa a vida dela. Potencializa o casamento. O homem que consegue amar a Deus sobre todas as coisas, ele consegue acessar uma identidade. A identidade que Deus construiu para o homem. E essa identidade é do marido provedor, é do marido protetor, é do marido que está presente dentro de casa. Quando o casal se amam a Deus, eles submetem todos os seus desejos ao Senhor. E aqui está o segredo para você ser um. Eu preciso amar a Deus sobre tudo.
Eu preciso amar a Deus acima do meu cônjuge. Eu preciso amar a Deus acima do meu trabalho. Eu preciso amar a Deus acima dos meus filhos. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Porque assim você consegue descansar. A segunda coisa é você precisa curar suas feridas. Tem muitos casais, e a gente viveu isso, 8 anos de muitas feridas emocionais, muitas feridas até mesmo espirituais, que foram acontecendo no nosso casamento, que o que fez a gente mudar a realidade foi a gente começar a acessar essas feridas, começar a ver aquilo que acontecia dentro de nós, porque o Senhor sara os quebrantados e enfaixa as suas feridas. O Senhor cuida do nosso coração, o Senhor cuida das nossas feridas. E quando eu entendo que muitas vezes eu carrego uma ferida dentro de mim, uma ferida talvez de rejeição, uma ferida talvez de abandono, uma ferida talvez de injustiça, eu começo a olhar para mim e falar assim, o problema não é o meu casamento, o problema é aquilo que eu carrego dentro de mim. Quando você consegue olhar para dentro de você consegue ver o que talvez você nunca viu toda a sua vida, que talvez o problema está dentro de você. Tem mulher que pune o marido, talvez sem sexo, talvez ela deixe o cara ali uma semana, deixa o cara 15 dias, um mês, punindo, eu vou punir, ele vai mudar de todo jeito, ele não vai ter enquanto não mudar. E quando vai ver, o marido não tem nada a ver com isso. Às vezes é só uma ferida que ela carrega dentro dela, que dentro do casamento é potencializado. Tem muito homem que não consegue se posicionar e não consegue prosperar, porque muitas das vezes se acomoda dentro do casamento. Porque talvez olha para a esposa e acha que ela tem que ser a sua mãe. Ei, a sua esposa não tem que ser a sua mãe. A sua esposa, ela é a sua auxiliadora. Ela está do seu lado, ela não está acima nem abaixo, não, ela está do seu lado. Então, o que a gente precisa hoje, talvez, é começar a expor as feridas. E expor, muitas vezes, as nossas feridas é colocar a mão no vespeiro. Mas não tem como você tratar uma coisa sem você expor. Não tem como você cuidar de uma coisa sem você antes abrir. E quando você abre, você descobre muita coisa que está acontecendo no seu casamento. E o terceiro ponto, eu preciso me entregar totalmente. Hoje, para o casal ser um, você precisa se entregar por inteiro. Será que hoje, talvez, você se entrega pela metade, o seu cônjuge? Será que, talvez, hoje você confia pela metade? Será que, talvez, hoje você é leal pela metade? Deixa eu te falar uma coisa. Não existe lealdade pela metade. Não existe confiar pela metade. Ou você confia, ou você não confia. Ou você é leal, ou você não é leal. Ou você se entrega para o seu casamento, ou você não se entrega para o seu casamento. Porque construir um casamento debaixo de desconfiança é permitir com que o medo e a incerteza esteja toda vez conduzindo a sua vida. E não mais o amor, não mais o propósito, mas sim aquilo que está dentro de você, que está ali, batendo no seu coração, assim, não confia, não faça, porque se você fizer, você pode ficar vulnerável. Muitas vezes o medo está operando o casal não conseguir confiar um no outro. E o que Deus quer hoje com você é entrega. Eu queria que você se entregasse por inteiro dentro do casamento. Se entregasse sem limites, se entregar sem medo. Sabe por quê? No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o amor tem consigo a pena, e o que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, tem muita coisa que eu não consigo viver no meu casamento porque eu tenho medo. Porque eu não consigo me entregar por inteiro. Então eu queria trazer para vocês isso aqui, ser um é você acessar um dos grandes propósitos que Deus tem para a humanidade. Sabe qual é esse propósito? É ser completo. Tem muita gente que não consegue ser completo nessa terra. Tem muita gente que anda na vida, tem muita gente que constrói um casamento sem ser completo. E ser completo é você desfrutar de uma intimidade prazerosa. É você desfrutar de uma intimidade leve e santa.
É você ser um, é você viver o potencial da identidade que Deus tem para você. É dentro do casamento que você consegue acessar aquilo que você tem de melhor ou o que você tem de pior. É dentro do casamento que você consegue encontrar a paz e o equilíbrio. É sendo um que você consegue implantar o reino de Deus aqui na terra, começando pela sua casa. Muitos casais passam uma vida toda sem experimentar essa unidade. Tem muitos casais que passam a vida toda sem acessar essa plenitude de ser um. Tem muitos casais que passam a vida toda sem falar assim, nossa, será que eu encontrei a tampa da minha panela? Tem muitos casais que passam a vida toda com essa dúvida. Ei, mas o perfeito amor lança fora todo medo. É você amando a Deus que você começa a acessar essas coisas. É você amando a Deus que você começa a encontrar o propósito da sua união. Você e a sua esposa, vocês carregam um propósito incrível. Você quer ver um propósito incrível? Quem aqui tem filho? Os seus filhos são um propósito nas vidas de vocês. Quando você olhar para os seus filhos, não enxergue os seus filhos só como alguém que eu tenho que criar, não. É como um propósito que eu tenho que cuidar. Porque um dia esse propósito vai crescer, vai se unir com alguém e vai viver o propósito deles. E você vai ser o participante desse propósito. Você quer ver um propósito maior? Quando o casal se une e gera um filho, eles conseguem acessar a plenitude. A gente se assemelha a Deus. Lembra que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança? Isso aqui eu acho incrível demais. Quando você é um por inteiro com a sua esposa. Vocês criam aquela conexão poderosa. Vocês se assemelham ao poder divino. Vocês se assemelham àquilo que Deus tem. E quando vocês são um, vocês conseguem ajustar qualquer problema que vocês passam dentro do seu casamento. Lembra, o problema ele não é o problema. O problema só revela o que está dentro do seu casamento. Então, quando você estiver passando por uma dificuldade, não olhe para o problema, não foque para o problema, olha para dentro de casa. E veja como nós estamos construindo a nossa unidade. Como nós estamos construindo esse ser um. Como nós estamos construindo, como nós estamos resgatando esse princípio divino. Porque quando o casal consegue ser um, o seu casamento está blindado por Deus, porque ele recebe a bênção de crescer, multiplicar, frutificar. Ei, tem coisas na sua vida que vai começar a frutificar a partir de hoje, porque você está entendendo o que é ser um. Tem projetos na sua vida, tem projetos pessoais e projetos da sua família que vão começar a sair do papel. Sabe por quê? Porque você está entendendo o que é ser um. Você vai começar a se unir com sua esposa e com seu esposo, e vocês vão começar a viver aquilo que Deus tem. Você crê nisso? Tem gente que vai começar a multiplicar. Sabe por quê? Vai começar a ter filhos. Sabe por quê? Porque quando vocês são um, vocês têm o prazer de viver a paternidade e a maternidade. Então, quando vocês são um, vocês conseguem encher essa terra. Você consegue encher essa terra não é só com filhos, mas é também com o reino de Deus. Porque a sua casa resplandece a glória de Deus, porque vocês estão vivendo em unidade. Ser um é você ressignificar aquelas feridas que muitas das vezes aconteceram ao longo desses anos no seu casamento. E eu sei que talvez você guardou dentro de você essas feridas. E talvez aquilo que o seu cônjuge falou para você, aquilo que a sua esposa falou para você e que te feriu, você guardou aí dentro de si. E aquilo que você guardou talvez já está criando luto. E tem algo que vocês precisam fazer. Enquanto vocês não tirarem essa ferida, vocês não conseguem ser um. Comece a arrancar essas feridas. Comece a curar essas feridas.
Começa a ressignificar a história do seu casamento. Porque tudo aquilo que Deus cria tem um propósito. E o seu casamento carrega um grande propósito. A sua aliança carrega um grande propósito. Mas o que eu preciso fazer então, João, a partir de hoje? O que eu posso fazer então a partir de hoje? Eu queria que você ficasse de pé.